Pessoal, eu me chamo Marcel, tá? Fui convidado pelo Pokémon para poder falar sobre Git aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Eu decidi falar sobre esse comando, que é um comando que eu uso bastante no dia a dia, mas eu acredito que pode ser interessante para vocês. Tá? Sou o Marcel, como eu disse. Pode me procurar no Twitter, GitHub, por Marcel G. Santos. Trabalho na Editora 3, faço parte do PHPSP. Ajudo a organizar o FEMUG, que é um meetup de front-end. E para que serve o comando git stash? Imagina o seguinte, que você está trabalhando num projeto. Tá? Esse aqui é o exemplo de um projeto aqui. E você está implementando uma nova funcionalidade, cria um branch novo, tá? E existem alterações no seu diretório de trabalho. Então, você tem alguma coisa mais ou menos parecido com isso. Então, tem alguns arquivos no staging, tem alguns arquivos que são traqueados, mas não está no stage, e tem alguns arquivos que não são traqueados. Tá? Suas alterações não estão prontas para um commit, porém, elas não são irrelevantes para poderem ser descartadas. O que fazer? Pensa na seguinte situação. A gente está com esse cenário aqui e a gente precisa criar um tópico de... um branch para fazer uma correção rápida, um hotfix. Uma alternativa seria a gente fazer o commit, né? E pelas boas práticas de Git a gente sabe que não é recomendável a gente fazer um commit incompleto. E a gente pode utilizar um stash para poder lidar com essa situação. Como utilizar o comando git stash? É esse comando simples aqui. Então, se eu tenho aquele diretório de trabalho e eu rodo esse comando, as alterações vão para uma área específica. Enquanto isso, eu posso pegar, criar um branch novo e trabalhar em cima de outras alterações que eu preciso fazer. Aqui está esse exemplo. Tá? Aqui está o meu cenário. Eu estou trabalhando numa funcionalidade. Eu estou com alguns arquivos modificados. Tá? E eu preciso criar um branch de hotfix, por exemplo, e essas alterações estão incompletas. Então, eu rodo o comando git stash, e ele vai salvar essas informações numa área intermediária, numa espécie de uma caixa específica. E o interessante é que o Git ele dá para a gente aqui algumas informações, como o que foi salvo, então ele salvou o working directory e o que está no index, de qual branch e qual commit que ele apontava. Para a gente ver as alterações que a gente tem no stash, a gente roda esse comando, que é o git stash list. Ele basicamente lista todos os stashes que a gente tem criado no nosso projeto. Aqui está um exemplo desse projeto que eu fiz aqui rodando o git stash list. Para saber as informações, a gente roda o git status e a gente vê como é que fica aqui embaixo, como é que fica nossa área de trabalho depois do git status. Desculpa, depois do git stash. Então, aqui é curioso que ele jogou só para a área de trabalho os arquivos que eram traqueados. Aqui, no caso, esse changelog, que era um arquivo que eu tinha acabado de adicionar, ele não jogou para o stash. Como eu disse, o git stash não adiciona arquivos não rastreados por padrão. E, caso a gente queira voltar a utilizar esses arquivos que a gente colocou no stash, tá? Por exemplo, eu terminei de fazer meu hotfix, voltei para poder trabalhar nessa funcionalidade que eu estava trabalhando, eu uso o git stash apply. E o Git ele é bem flexível, então eu posso aplicar tanto o último stash que eu tenho, ou especificar qual stash que eu quero. Então, eu uso essa notação stash arroba o número em questão. Como eu disse, ele aplica o último stash, um stash específico. Voltando aqui, por exemplo, tá? Então, depois que eu faço o git stash apply, ele volta aqui para uma situação parecida com o que eu estava antes. O engraçado é que esse arquivo, eu acho que o license, ele estava no índice, né? Ele estava na área de staging, aqui ele voltou e não está mais. Então, a gente sabe que a área de staging não é mantida quando a gente utiliza o git stash por padrão, sem um comando específico. Voltando aqui, por exemplo, tá? Eu tenho aquele mesmo cenário e eu vou trabalhar de uma outra maneira aqui. Quando a gente faz o stash apply, o último stash ele não é removido da minha lista. Então, se eu pegar e listar aqui, eu vejo que ele continua aqui. Então, o que eu preciso fazer? Apagar ele explicitamente. Então, se eu estou usando git stash drop,
eu apago o último stash que eu tenho na minha lista. E, como todos os comandos do Git, eu posso especificar qual stash que eu quero apagar. Legal. Agora, aqui ele mostra eu fazendo o drop. Tá? Então, o git stash drop, ele fala aqui, ó, removidas as referências para o stash 0, tá? Esse hash aqui específico. Legal. Vamos conhecer mais alguns comandos. Agora sim, voltando para o cenário que a gente tinha, então um arquivo, dois arquivos rastreados, um na área de staging e um fora, e um arquivo não rastreado. Eu posso utilizar esse comando git stash save message. Isso é uma boa prática para eu poder conseguir me localizar dentro dos meus stashes que eu tenho dentro desse projeto aqui, desse repositório Git. Então, se eu rodo aqui git stash save e passo aqui um texto, implementando o myFeature, por exemplo, ele fica gravado quando a gente roda o comando git stash list. Utilizar esse git stash save com essa descrição é uma boa prática, então a gente consegue encontrar facilmente nossos stashes. E uma vez que vocês começarem a usar stashes, vocês vão ver que é tão prático que acaba ocorrendo situações que tem vários stashes e acaba se perdendo dentro deles. Voltando, git status do nosso projeto, e o arquivo aqui ele continua não traqueado. Legal. Git stash list, a gente vê que ele criou, usando aquele git stash save. E existe uma outra maneira de a gente tirar as informações de dentro do stash, que é o git stash pop. Ele é bem mais prático, por quê? Porque ele aplica as alterações, ele traz de volta aquilo que eu guardei dentro do stash, tá? E remove o stash da minha lista. Então, eu não preciso dar o git apply, depois o git drop. E esse parâmetro index, ele vai resolver aquele problema que a gente teve no cenário anterior, que era de o arquivo não voltar para a área de índice. Então, se eu der utilizar o git stash pop --index, ele vai trazer aquele cenário que a gente tinha com o arquivo rastreado, o arquivo rastreado e no staging, o arquivo rastreado e fora do staging, o arquivo não traqueado, ele nem acabou entrando no stash, e aqui ele já mostra que ele mantém aqui a staging area, e ele apagou aqui o stash da lista. E se a gente rodar o comando git stash list, a gente vê que de fato ele removeu esse stash da lista utilizando o git stash pop. Uma outra abordagem, aqui o mesmo cenário, com um arquivo no staging, um fora do staging, um não traqueado. Eu posso utilizar o git stash save -u message. Então, esse -u ele indica que ele vai salvar no stash os arquivos que não estão sendo traqueados. Então, ele resolve aquele problema anterior. E se a gente decidir usar um outro parâmetro chamado -a, ele vai colocar tanto os arquivos não rastreados quanto os arquivos que são ignorados. Então, se vocês quiserem incluir tudo dentro de um stash, você pode utilizar o -a, ou, se vocês quiserem não ter os arquivos ignorados, o -u. Bacana aqui, então, aquele cenário. Rodei git stash save -u. Como eu disse, o -u ele adiciona arquivos não rastreados. Rodando o git status, a gente vê que agora a nossa área de trabalho está limpa. Então, não tem mais nenhum arquivo não rastreado aqui. Git stash list de novo, a gente vê que o stash foi criado. E agora a gente vai ver alguns outros comandos relacionados ao stash. Tem esse git stash show, então ele vai ver os arquivos que estão dentro do stash. E ele tem algumas... ele pode ser utilizado de várias maneiras. A gente consegue utilizar ele especificando qual stash e esse "-p" para obter mais detalhes. Esse comando ele mostra o conteúdo do último stash ou stash específico, de acordo com o que a gente passa para ele. Aqui está um exemplinho na linha de comando, o que tem dentro daquele stash. E uma coisa interessante dentro do Git é que os stashes eles são codificados como objetos de commit. Tá? Então, a gente pode utilizar alguns comandos, como o git log, para poder inspecionar um stash. Então, por exemplo, se eu rodar o git log online, a gente consegue ver a lista de commits que a gente tem no projeto. E se a gente rodar o git log online e especificar um stash, a gente consegue ver a estrutura de um stash. Então, olha só que interessante, né? Esse daqui é o nosso projeto, com os commits que a gente tem. E esses três pontinhos aqui, esses três commits, eles são o stash internamente dentro do Git. Então, é interessante que a gente tenha aqui esse cara, que é o stash
em si, né, implementando o MyFeature aqui, que foi a descrição que eu coloquei. Tem esses dois hashes. Um é específico aos arquivos não traqueados. Então, aqui ele tem a informação específica, e outros arquivos que estavam no índice, né, que estavam na área de staging. Isso é interessante porque a gente consegue esmiuçar internamente cada um desses comandos, cada um desses stashes aqui dentro desses commits, desses objetos do Git. É possível realizar o stash parcial. Então, se a gente tem várias mudanças, a gente pode escolher interativamente como a gente pode fazer isso. É só rodar o git stash -p, que ele vai mostrar a lista de todas as diferenças e o que a gente quer colocar no stash ou não. A gente tem uma situação curiosa aqui, por exemplo, a gente coloca umas alterações no stash, volta para o branch que a gente estava, faz algumas alterações, mexe em arquivos que estão no stash, e quando a gente vai reaplicar esse stash, ele pode dar conflito de merge. Isso a gente resolve da maneira com qual a gente resolve merge normalmente no Git, ou a gente pode criar um branch específico a partir desse stash. Aí a gente tem esse comando aqui, que é o git stash branch, é o nome do branch que você quer criar, e a stash que você está especificando a partir do qual vai ser criado o branch. A gente pode apagar um stash específico, né? Então, git stash drop o stash que a gente quer, e a gente pode apagar todos os stashes aqui, que é o git stash clean. Alguém me falou aqui que apagou sem querer acho que foi o Ravan, apagou sem querer todos os stashes que ele tinha. E conclusões, né? Não utilize um commit para limpar sua área de trabalho, né? Ou para ter algo no repositório no fim de trabalho. Para isso, utilize stash. Referência, né? Eu li bastante coisa, então se vocês quiserem pegar aqui os artigos que eu li, só tirar foto aqui ou seguir esse bit.ly/referências-git-stash. E perguntas.